Então, boa noite, bem-vindos aos Coratos e Atacadores, mais um episódio em casa, 7º episódio em casa. Hoje vamos ter 3 temas, estejam atentos, fiquem connosco, comentem, que com certeza poderão aparecer aí na tela do vosso computador, telemóvel, tablet ou afim, o vosso comentário. Este é o Coratos e Atacadores, vamos lá arrancar. Bem, um dia isto vai correr bem. Tens que cantar, Vítor, canta. Pronto, um dia isto vai correr bem. Não é hoje, mais uma vez, não é hoje. Pá, Mas porquê? A intro não é data. Mas porquê que eu testo isto sempre antes e no momento falha sempre? Porquê? Se meteres a intro ao preto e branco, toda a gente pensa que é um filme mudo e assim passa. Um dia vamos conseguir ter... Um dia vou conseguir ter isto bem feito e como é que é, pessoal? Bem, não interessa, bem? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Vítor Frias, hoje com Paulo Terrinca, Ricardo Martins, Coratos e Atacadores no ar. Olá, Paulo. Olá, Ricardo. Como é que estão? Está tudo bem? Boas. Está tudo bem, pá. Bem. À espera. Exato. À espera que algo aconteça com uma outra música. Bem, hoje 3 temas sobre a NFL. Vamos falar um bocadinho, possivelmente no final do nosso programa, sobre a Liga Portuguesa. Vamos fazer um lamiré para matar as saudades de poucas ou nenhumas notícias até agora. Por isso estamos a NFL também sem competição, mas temos aí algumas novidades boas e parece-me a mim que Rodolfo Cruz não conseguiu vir, mas estava com muita vontade. Ricardo não, Paulo, hoje és tu que vais comentar, também estavas aí com muita vontade. Jared Goff troca com Matthew Stafford, uma troca onde Stafford deixa os Lions, que estava desde 2009 pelos LA Rams. O que me tem a dizer a este tema? Pá, primeiro finalmente vamos falar disto. Porque já quase há 2 programas que estávamos para falar. Já uma data de semanas. Urticária, urticária. E não conseguia, pá. Finalmente, pá. E eu, quando saiu a notícia que o Stafford queria sair e tinha pedido a troca, eu fiquei logo em pulgas. Estamos a falar para mim, dos melhores quarterbacks da NFL. Não é de agora, é de há muitos anos. Todos os anos toda a gente menciona isto, mas eu acho que depois, com o passar da época, começa-se a diluir, que é todos os anos toda a gente diz que o Matthew Stafford está enterrado em Detroit, é um grande quarterback, mas não tem equipa, etc, etc. E depois, à medida que a época vai passando, tudo isto se desvanece, toda a gente olha para os outros quarterbacks. Eu considero efetivamente que ele é um grande quarterback. É um franchise quarterback, como foi, mas infelizmente pela negativa. E este ano libertaram-no. Os Lions libertaram o Matt Stafford e eu estava em pulgas para saber para onde é que ele ia. E infelizmente ele não foi para onde eu queria que ele fosse. Ou melhor, não é para onde eu queria, é que eu acho que faria um sentido enorme. E lá está, por isso é que estamos aqui há 2 semanas em pulgas e agora já se passou algum tempo, mas pronto, vamos falar disto à mesma. Eu acho que ele sentava que nem uma luva nos Colts, e os Colts agora já iremos falar lá mais à frente, mas eu acho que o Stafford nos Colts assentava que nem uma luva, e digo isto não só propriamente pelo roster, e depois o Ricardo ali se calhar podemos falar um bocadinho mais no roster dos Colts, mas acima de tudo pela filosofia que os Colts têm vindo a mostrar nos últimos anos. Tem sido uma equipa que tem jogado muito com o draft, teve uns anos a acumular escolhas, e nos 2 últimos anos teve várias picks, inclusivamente de primeira ronda, montou uma linha ofensiva muito forte.
eu acho que isto era excelente para o Stafford. O último ano foi algo atípico, chamaram o quarterback, no caso do Philip Rivers, que era um quarterback em final de carreira. Eu acho que eles já estavam um bocadinho a contar que, ok, temos aqui um ano ou dois, mas se calhar estavam a apontar efetivamente para um, e agora já se confirma. Mas tiveram sempre a montar uma boa equipa, e depois, acima de tudo, tem também um historial. E aqui, Ricardo, não sei se vais concordar, mas eu acho que os Colts têm um historial de saber montar uma equipa à volta do seu quarterback. Nem todas as equipas o fazem, nem todas as equipas o conseguem fazer. E os Colts fizeram-no com o grande Peyton Manning durante uma data de anos, é um facto. Ficaram no mapa por causa do Manning. E depois, com o Andrew Luck, continuaram um bocadinho esse trabalho. Claro que isso não resultou em anéis de campeão, mas souberam continuar um bocadinho esse trabalho com o Andrew Luck. Aliás, eles prepararam a saída do Manning com o Andrew Luck, ou seja, sempre tiveram esta capacidade de trabalhar a equipa em função de algo. Normalmente é o quarterback, e foi isso que eles fizeram. Eu estava mortinho para ver o Stafford lá finalmente protegido, finalmente com uma estrutura consistente, coerente de ano para ano, algo que nunca aconteceu com os Lions. Mas não, pronto, foi aqui troca por troca, foi para os Rams. A troca para os Rams, as coisas que eu gosto nesta troca, gosto do facto gosto do Sean McVay com o Stafford, acho que vai funcionar bem. E pronto, e se calhar depois falamos aqui um bocadinho mais, o Ricardo também vai falar sobre isto, mas os pontos positivos para os Rams é efetivamente o Sean McVay, que eu acho que pode ter ali um bom sistema, uma boa comunicação inicial, é bom, comunicação com os jogadores, nomeadamente com o seu quarterback, e eu considero efetivamente que o Stafford está vários andares acima relativamente ao Goff, que é aquilo que o McVay tem estado habituado. Por isso, acho que, apesar de achar que seria melhor em Indy, acho que nos Rams, acho que o Stafford também vai conseguir fazer, penso eu, umas coisas engraçadas na próxima época. Ricardo, força. Bem, olha, realmente nós já estávamos a adivinhar uma off-season muito movimentada, e ainda não tínhamos o Super Bowl e que colocou este blockbuster, se chama a dizer. Foi logo talvez tenha sido, pronto, o mais surpreendente do ano, e depois só vemos no início da época, mas foi realmente uma trade que acabou por surpreender. Porquê? Porque os Lions, no meu ponto de vista, foi ousadia, digamos assim, de suportar o Jared Goff. Eu acho que é um peso demasiado grande, na minha opinião. É um peso demasiado grande para entrar na equipa, e eu estou a falar aqui em termos de salários e do salary cap. Toda a gente sabe que o Jared Goff tinha um contrato monstruoso. Estás a falar em termos de... Estou a falar de salary cap e de futuro. Eu acho que é uma má decisão da parte dos Lions, apesar de eles agora terem as draft picks e têm 2 primeiras rondas em 2022 e 2023, acho eu, o que também é aliciante, e com boas decisões provavelmente poderão, lá está, construir um squad novo, renovado. Mas o que eles têm ainda de comer, digamos assim, do contrato do Jared Goff é demasiado grande. Lá está. Os Rams queriam livrar-se do Jared Goff, eu vejo mais assim,
conseguiram arranjar e os Lions morderam, no meu ponto de vista, morderam o isco, libertaram um quarterback que também já estava, já acho que precisa de uma nova oportunidade. Concordo com o que o Trinca diz, é um quarterback, os números estão lá, é um líder em campo, é um franchise quarterback claramente, e portanto os Rams ganham bastante nesse aspecto. E ao mesmo tempo livram-se do salary cap brutal que estava ocupado pelo contrato do Jared Goff. Pronto, o que é que eles vendem? Vendem as primeiras rondas. Tem 2 escolhas de primeira ronda que os Lions, lá está, era o Itch era esse. Ainda tem uma terceira, se não me engano, depois em 2024. Eu acho que sim, eu acho que são 3. Lá está. Sim, são 3, mas tem as 2 rondas. Isto faz já há 7 anos consecutivos que não tem nenhuma escolha na primeira ronda. Portanto, é uma forma de gerir totalmente diferente. Portanto, têm sido apostas em jogadores que já se encontram na NFL e poucas em prospects, não é? Ou jogador do college. Isto também faz com que eles tenham sempre um salary cap muito, muito elevado, e este ano claramente tinham que se livrar do Jared Goff. É assim que eu vejo. Relativamente ao que se vê em campo, na minha opinião, pronto, às vezes é mal concordar, mas vou concordar com o Trinca. Acho que vai ser muito apaixonante ver o Matthew Stafford liderado pelo Sean McVay, um dos head coaches mais dinâmicos, mais também arrojados desta nova geração, e ter o Matthew Stafford é um salto brutal em termos de qualidade, que ele também não teve desde que é head coach, e portanto, lá está, os Rams têm aqui tudo para ir aos playoffs para o ano, no mínimo. E a minha análise é esta. Portanto, lá está, os Rams vão ser uma equipa muito apaixonante para ver nos próximos anos. Se bem que eu acho que perder a Super Bowl fez mal ao Sean McVay. Isso relativamente ao comentário que tu fizeste agora de um dos head coaches mais arrojados, eu acho que ele alterou um bocadinho, é a única senão que eu tenho ao McVay neste momento, desde que ele perdeu a Super Bowl, ele foi completamente bombardeado com aquela questão de ter levado uma lição do Belichick, e eu acho que a partir daí ele perdeu um bocadinho aquela irreverência, aquela criatividade. Eu espero que esta época passada ele tenha, e também agora a mudança do seu quarterback, tenha agora a capacidade de limpar um bocadinho esse peso, esses fantasmas, e voltar àquela, lá está, aquela espontaneidade que ele tinha, e eu acho que era a maior arma dele. Vamos ver. Relativamente a esta troca, eu queria vos perguntar uma coisa. Vocês não vos parece que este negócio entre os Rams e os Lions, não vos parece que foi um bocadinho, os Rams puseram ali um bocado as coisas, a pressão no sentido de ou é agora ou não é? Do género, tenho outra equipa na linha, se não escolhes agora, já não é. Porque é essa a ideia que me parece. Estamos a falar aqui de 3 escolhas de pique. Três primeiras escolhas. E lá está, e com essa questão do salário do Goff. Eu acho que os Rams acabam por fazer um bom negócio nesse sentido. Não sei o que é que vocês acham. Sim, eu concordo com isso. Eu acho que havia urgência. Claramente havia urgência, e acabam por sair-se bem. Obviamente que os mais puristas podem analisar que as primeiras rondas é um peso muito grande de um franchise, porque não renova
os jogadores com os jogadores de maior qualidade, mas também nem tudo está perdido, porque conseguem sempre ir buscar jogadores nas outras rondas, obviamente de qualidade inferior. E por isso também é que, por causa desta forma de atuar dos Rams ao longo dos anos, é que também tem um salary cap muito, muito elevado, porque, ou seja, costumam contratar jogadores da NFL, e ao contratar um jogador da NFL, não é um contrato de rookie, não é? Ao fazer um contrato novo, é sempre um contrato mais pesado, não é? Agora, o que eles fizeram... Tens que o convencer a vir para a tua equipa e não o selecionar de certa forma na base. Não, fica sempre mais difícil, ou seja, o salário fica sempre mais superior e com os limites de salários que existe, fica sempre mais difícil, não é? Ou ires buscar um jogador que já está numa outra equipa, teoricamente bem, fica sempre mais caro a nível salarial. Sim, o que eu questiono aqui no meio disto tudo é como é que o Jared Goff, honestamente, como é que o Jared Goff tem este contrato monstruoso? Isto é que para mim não faz muito sentido. Acho que acabaram por se safar e receber o Matthew Stafford. Acho que lá está, toda a gente tem vontade que comece já a época, como sempre, mas começar a ver o Matthew Stafford nos Rams vai ser dos principais atrativos do próximo ano. A nível dos jogadores, qual é que vocês, da vossa opinião, quem é que sai melhor com isto? Não olhando para o nível salarial, possivelmente, mas de capacidade de progressão e de visibilidade futura. Ricardo, o que é que tu achas? Bem, acho que é claramente os Rams, do que a gente tem falado aqui, porque o Matthew Stafford é um franchise, que é alguém que eles podem construir uma equipa à volta dele, e eu acho que dá garantias para ter sucesso. E, portanto, os Rams, desportivamente, são os vencedores, pelo menos na próxima época. Agora, eu também tenho alguma curiosidade, acho que todos, ver o que é que os Lions conseguem fazer com as duas primeiras picks, ou não é as duas primeiras picks, são duas picks na primeira ronda, já em neste próximo draft, 2021 e depois 2022. Quem sabe o que é que eles poderão ir buscar, não é? Se reunirem algum talento também à volta do Jared Goff. O Jared Goff, eu diria, ele não está no top 10 quarterbacks, mas é um competente, não é? Rink, e tu, o que é que tu achas? É assim, em termos de quarterback, claramente os Rams ficam a ganhar. E não só, em termos de quarterback e não só. Como já disse, acho que os Rams com o Stafford vão ser uma equipa completamente diferente. Se não estou em erro, eles não têm piques de primeira ronda, julgo eu, os Rams. Se não estou em erro, posso ir daqui ver, mas não têm. Mas em termos de quarterback, claramente. Porque o Goff, na minha opinião, teve aquela primeira vaga que acontece muito, não é muito, mas há vários quarterbacks em que têm bons primeiros anos, ou têm ali um ano em que inclusivamente até podem ir a uma Super Bowl, e depois os anos seguintes provam que eles são quarterbacks de NFL, e isso é uma coisa grande, não é? Tendo em conta que há 32 no mundo, mas não são aquele potencial de elite. E parece-me que o Goff está dentro desse quadro. Agora, há uma coisa que a mim me deixa algo curioso, é precisamente o que é que os Lions vão fazer com estas picks e como é que vai correr o trabalho do seu novo head coach e, para já, uma das sensações desta off-season. Na altura não foi off-season porque ainda não tinha acabado a época sequer, mas, se bem se lembram, aquela conferência de imprensa de apresentação do novo treinador dos Lions foi assim algo mirabolante. Eu estou um bocado de pé atrás, embora goste da parte do entretenimento, porque gostei muito e dá-nos aqui motivo para falar e para rir e para comentar. Gostei muito daquela conferência de imprensa, mas eu fico sempre um bocadinho de pé atrás em head coaches
e aqui sublinho head coaches, demasiado físicos na sua forma de comunicar. Eu acho que um head coach, ao contrário, por exemplo, de um coordenador defensivo, temos o caso do Sora, 49ers. Dos 49ers, que agora é o head coach dos... é o novo head coach do... agora está-me a falhar. Pronto. O antigo coordenador defensivo dos Niners, que passou também agora a ser head coach. E aí vamos ter se calhar um bom exemplo disso, que é se ele, ao sair de coordenador defensivo para head coach, vai ter aquela mesma linguagem corporal de saltar, de gritar, de festejar, de empurrar, que ele tinha como coordenador defensivo. Vamos ver. Voltando agora à questão que estávamos a falar, eu fico sempre pé atrás em head coaches demasiado efusivos. Eu acho que o head coach tem que ser aquela balança entre não só os jogadores, mas acima de todo o seu staff. E no caso dos Lions, eu não sei se isso vai acontecer, tendo em conta que ele se apresentou a dizer que ia arrancar à dentada rótulas e depois comia mais um bocadinho, e quando nos mandassem ao chão eles iam se levantar e pronto. Ele é conhecido por efetivamente ser assim, extremamente efusivo, vamos ver. Mas estas piques e como é que elas vão funcionar com este head coach e o general manager, o que é que vão fazer no draft, deixa-me curioso. Ok, então acho que já debatemos bastante este tema. Eu queria só desculpa lá, Vitor, queria só, porque hoje passou-me aqui pelos olhos uma pequena lista, e só para falarmos do Stafford, que pronto, agora nós falámos anteriormente da capacidade técnica incrível dele. Eu continuo a dizer, já o disse várias vezes, vale o que vale, continuo a achar que ele, em termos de talento, o chamado talento de braço, não estou a ver ninguém, sinceramente, na NFL neste momento. Aquilo que ele faz em termos de passe, em termos de release, em termos de ângulos de release, é inacreditável. Mas depois há aqui uma coisa, que estamos a falar de um jogador que é um grande líder, é um jogador que, fora campo, é completamente low profile. Se não estou em erro, ele nem redes sociais tem. E depois estamos a falar de um jogador que, e aqui passa a citar esta lista, ele já jogou com uma ruptura de ligamentos do polegar da mão direita, uma ruptura de ligamentos do cotovelo esquerdo, uma fratura de costelas, uma ruptura de ligamentos no joelho esquerdo e uma distensão nos ligamentos do tornozelo direito. Estamos a falar, e algumas destas lesões ocorreram nas primeiras épocas. Há um célebre vídeo daquela drive para vencer o jogo com o ombro deslocado, em que ninguém sabia que ele tinha o ombro deslocado. Ele voltou lá para dentro, jogou, fez o passe para touchdown. Acho que não foi touchdown, foi 2-point conversion, que lhe deu a vitória, e depois saiu do jogo a pedir para ninguém lhe tocar, que ele tinha o ombro deslocado. Por isso, nós não estamos habituados a ver este tipo de jogadores, mas depois com aquela postura que é completamente neutra, completamente calma, cool. Normalmente este tipo de jogadores são jogadores muito focais, muito espampanantes, e o Stafford tem esta capacidade, e toda a gente que fala no balneário dele diz que é um líder nato, e praticamente ninguém o ouve falar, a não ser no Hubble. Por isso, aqui mais um ponto a favor e mais uma razão para estarmos atentos ao que se passa em Indianapolis. Isto era o que eu queria, mas não. Ao que se passa em Los Angeles esta época. E temos aqui alguns comentários. Carlos Xavier Júnior. Xavier connosco na semana passada. Saudações.
amigo. Vamos lá ver se ainda consigo metê-lo aqui a falar connosco um bocadinho também. Vamos ver. E também diz aqui, boa noite, se ele tiver disponibilidade, ainda possivelmente, vamos falar. Deixem aí um gosto, um like, ou uma outra reação qualquer. Deixem o vosso comentário, se for em direto ainda podemos passar aqui na transmissão. Se não for, deixem também os vossos comentários sobre os temas, a vossa opinião, se concordam ou se discordam, o que é que acham de bem ou de mal dos nossos comentários. Vamos então para o segundo tema. Carson Wentz deixa Eagles e vai a caminho dos Colts, em troca de 2 escolhas draft, agora este ano. Tem a dizer? Quem? Ricardo, diz lá. Então, Estou a tentar sentir as vossas reações primeiro. Isto é assim. Esta é daquelas que já sabíamos que ia acontecer, só não sabíamos era para onde, não é? A forma como os Eagles, decorreu a época dos Eagles e depois, mais tarde, até para o final, todo aquele drama à volta do último jogo, que ainda poderiam ter hipóteses de ir aos playoffs. E, então, como decorreu toda a gestão da época do Carson Wentz, que fez uma época também má, essa é que é a verdade. Mas, aliás, começou logo no draft, com os Eagles a escolherem o Jalen Hurts, um quarterback, quando tinham assinado mais uma equipa que assinou um contrato multimilionário com o Carson Wentz, que tinha ganho um Super Bowl e não ganhou a jogar. Não ganhou a jogar o Super Bowl, mas fez uma excelente época, não é? A verdade seja dita. Portanto, tinha um quarterback com um contrato multimilionário que a sua equipa faz uma escolha suspeita, no mínimo, no draft, que foi o Jalen Hurts. Logo aí, indiciou que alguma coisa na gestão da equipa não me parece, pelo menos não parece que faça muito sentido essa aposta. A época também não correu bem para o Carson Wentz, estava em parte, possivelmente, também já influenciado por tudo isso, e acabou por haver esta quebra de confiança, penso eu também, do Carson Wentz no próprio franchise. O Doug Peterson também acabou por sair, o head coach. Portanto, as coisas não estavam bem, era um final anunciado. Agora, a questão do Carson Wentz sair para os Colts. Eu acho que para os Colts é uma excelente aquisição, na minha opinião. Obviamente, mais uma vez, eu ando sempre à volta desta coisa do salary cap, mas isto realmente é muito relevante num mundo como a NFL, em termos de gestão de um franchise, de uma equipa, de um squad. E o Carson Wentz também é um comedor de salary cap. É Pac-Man, né? Ricardo, deixa-me só fazer aqui um break para quem não está tão habituado aos temas da NFL, para conseguirmos explicar este salary cap. Basicamente, todas as equipas da NFL têm um salário máximo no grupo dos seus atletas, não podem ultrapassar aquele valor, por uma questão também de alguma competitividade de todas as equipas. Então, obriga a que os salários tenham de ser muito bem conduzidos, digamos assim, para que não exista ultrapassagem desse valor e por aí ou ter que vender jogadores ou reduzir os salários. E por isso o Ricardo aqui já referiu 2 ou 3 vezes, só para quem não está tão dentro do tema, esta questão importante. Desculpa, Ricardo, continua. Não. Portanto, mas isto é muito relevante em termos da gestão de uma equipa. Obviamente não estamos aqui a falar de quarterbacks e é normal também o NFL construir uma equipa à volta de um quarterback, do talento que o quarterback pode trazer, mas o quarterback não é o único jogador, não é? E é preciso fazer um squad completo, com várias hipóteses, e também igualmente competente. E por vezes os quarterbacks, todos eles recebem bem, obviamente, e há uns também recebem ainda melhor, mas é sempre uma aposta que tem que ser feita em coordenação com o resto do squad, mais uma vez. Portanto, o Carson Wentz é um comedor de salário grande. Indianapolis,
o Trinca até falou disso há pouco, tradicionalmente, desde o tempo do Peyton Manning e depois com o Andrew Luck, que acabou por também depois não ter a carreira que todos nós estávamos a aguardar em termos de duração, é um franchise que tradicionalmente aposta em construir o squad à volta do seu QB, e o Carson Wentz parece-me que é um bom encaixe. Eu acho que o Carson Wentz é um bom talento, é um bom jogador. Creio que esta última época não é reveladora do que ele pode fazer. Ou ir para Indianapolis, ele vai se juntar a Frank Reich como head coach, que era o coordenador ofensivo em Filadélfia, se não me engano. Quando Carson Wentz também acho que fez as melhores épocas em Filadélfia, portanto é um pouco regressa a trabalhar com quem ele já conhece, e também essa escolha não é inocente da parte de Indianapolis. O que eu vejo, acho que Indianapolis até faz uma boa aposta. Filadélfia, acho que não tinha grandes hipóteses, porque o desejo de Carson Wentz era sair, mas, e pegando aqui um bocadinho outra vez no salary cap, para quem nos está a ver e às vezes não acompanha tão bem isto, ou não acompanha tanto isto, o que é curioso na NFL é que existe uma regra que quando há uma trade, o jogador que sai não limpa totalmente o salary cap da equipa onde ele está. Portanto, e o que acontece é que os Eagles ainda vão pagar um ano de contrato de Carson Wentz. Portanto, isto é ruinoso em termos de financeiros. Vai ocupar, não vão pagar, mas vai ocupar o espaço do salary cap. Portanto, é ruinoso em termos de gestão do squad para Filadélfia, porque não só perde o seu quarterback, apesar de ter lá Jalen Hurts, e depois já podemos falar sobre isso a seguir, mas vai ser bastante sacrificado, pelo menos neste próximo ano, em 2021, não tendo o jogador e ainda ocupando uma parte do salary cap para renovar a equipa. Trinca, não sei o que é que tu achas sobre isto. Bom, relativamente a este assunto, eu acho que 90% do sucesso ou insucesso desta troca do Wentz para os Colts vai ser a parte psicológica do próprio Carson Wentz. E explico porquê. Eu acho que o Wentz tem vindo a ser vítima da máquina destruidora que acaba por ser, que é normal nestas competições, não só no futebol americano, mas em todas elas, que é a massa adepta, a crítica, as redes sociais, os meios de comunicação social, tudo isto. E eu acho que houve ali um momento-chave na carreira do Wentz. Foi, curiosamente, o vencer a Super Bowl sem estar em campo, uma época extraordinária do Carson Wentz, extraordinária a todos os níveis, números, o que ele conseguiu, e depois lesionou-se. E quem leva a equipa à Super Bowl e vence a Super Bowl é o quarterback suplente. O que é que aconteceu? Ele saiu por lesão. Deixou essa época por lesão. Tudo bem? Época seguinte, o que é que acontece? Dão-lhe de novo a equipa para as mãos, ele continua e o que é que acontece? Sai por lesão. Não termina mais uma vez a época. E salvo erro, esta lesão até acaba por ser, ou seja, as críticas que lhe fizeram na segunda época, eu acho que acabam por ser injustas, porque salvo erro a lesão foi uma concussion. E uma concussion não estamos a falar da robustez física do atleta, mas é um acidente, é um acaso. E ele mais uma vez não termina a época. E a partir deste momento, desta segunda época, o Carson Wentz nunca mais se encontrou. Porquê? Porque foi fulminado autenticamente com aquele fantasma de não é saudável. Não é um atleta saudável. Saudável no sentido de não se mantém saudável. Não aguenta a época toda. Não, exatamente. E então, este peso, eu acho que deu uma reviravolta na parte, acima de tudo, mental do Wentz. Por isso é que eu digo que... Também, Rica, só aqui assinar, e também acaba por, de certa forma, a toda a equipa começar a desconfiar que, se calhar, não, aqui o meu principal comandante da equipa, que isso depois é rotativo, né? Eu passo para o meu colega, ele passa para mim, quer dizer, naturalmente, deixo de ter confiança em mim e deixo de ter confiança nele.
E atenção, mesmo, e a meu ver, isso acontece com os colegas até mais inconscientemente. Pois, Eles sim. próprios podem não estar a pensar nisso, mas inconscientemente há sempre aquele fantasma a pairar de será que... Estou aqui a treinar com ele e depois de repente amanhã já vou ter que me habituar a outro. Exatamente. Okay? Mas pronto, dizia eu que esta parte psicológica, na minha opinião, aconteceu nos últimos 3 anos e agora eu acho que se vai transpor para Indianapolis. Boas notícias para ele. O Ricardo já falou. Eu acho que Frank Reich tem a capacidade de o colocar num bom estado mental, não só pelo passado, mas também pelas características do próprio Reich, que é o chamado treinador relacional. É um treinador que cativa bastante o respeito e a admiração dos seus jogadores, e pode ser uma boa arma para colocar ali o Carson Wentz num bom estado mental. Mas claramente não se pode lesionar nos primeiros tempos, senão volta a pairar tudo. Mas isso é como todos. É o acaso, né? É o acaso. Mas agora, em termos de skills, o Wentz já mostrou, e não é só aquela questão de que falava há pouco, que alguns quarterbacks têm, que é, entram, embalam, o chamado embalam na época, e depois tudo lhes corre bem, mesmo que eles não apresentem muita técnica, muito conhecimento do sistema. Claro que isso tem que haver sempre, mas não sejam um talento natural. Isso às vezes acontece. O caso do Wentz é diferente. O Wentz já nos deu dados suficientes para mostrar que realmente ele pode ser um franchise quarterback. E eu acho que se encaminhava, por exemplo, se o Wentz tivesse ganho aquela Super Bowl no campo, eventualmente poderíamos até estar a falar de outro tipo de épocas, estas duas últimas, porque Filadélfia continua a ter, foram fulminados com o Covid este ano, mas continua a ter uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Mas ali quase que mais para este caso é um bocado parvo dizer isto, mas acaba por ser verdade, acho eu. Mais valia terem perdido, que assim o pensamento é, ok, ele lesionou-se, mas agora tenho quase Isso nunca se diz, o mais valia terem perdido. Não, eu sei, mas percebes o que eu quero dizer, que é, de repente tens a segunda linha a entrar e a conseguir fazer, a conseguir ganhar quer dizer, psicologicamente para ele e para muitos, eu estou a dizer, não estou a dizer na desconfiança e na questão de não conseguir confiar no meu quarterback, ou eu, enquanto quarterback, não conseguir passar essa confiança e também desconfiar de mim próprio. Quer dizer, quando tenho aqui ao meu lado a segunda linha, conseguiu ganhar, quer dizer, acaba por ser... Lá está, tem tudo a ver com a confiança. Por exemplo, o Nick Foles pegou no barco, levou até ao fim, ganhou a Super Bowl, foi aquele conto de fadas. E depois o que é certo é que depois disso já teve oportunidades noutros sítios, como starter, e não deu nada. Ou seja, a parte mental é fundamental. A parte mental é fundamental. Por isso é que eu digo que isso vai ser transposto agora. Tal e qual como o salary cap, vai ser transposto para outros. Eu acho que essa bagagem também vai ser transposta e vamos ver como é que eles vão lidar com isso. Se conseguirem lidar bem e o Wentz estiver confortável, eu acho que, por aquilo que falei para o Stafford, eu acho que também pode ser verdade para o Wentz, que é, há ali uma estrutura muito propícia a desenvolver equipas em torno do seu quarterback. Vamos ver o que é que vão fazer. Vocês acham que há aqui a hipótese de uma Super Bowl chegar pelo menos à final, ou isso ainda assim ainda está muito longe para ser possível? Tem que se ver. Possível é assim, tem que se ver. A meu ver, tem que se ver as armas que lhe vão dar. O depth chart de receivers não é nada de extraordinário para o Wentz. Não é nada de extraordinário. Tem o T.Y. Hilton como o seu alvo principal. Por exemplo, eu acho que aqui o Stafford tinha mais capacidade de meter a bola
em receivers menos talentosos do que propriamente o Wentz. Agora, não sabemos o que é que se vai passar no draft e na free agency. Se derem boas armas, a linha ofensiva está lá. A linha ofensiva dos Colts acho que continua a ser bastante boa. Por isso, eu acho que tem tudo a ver com o estado psicológico do Wentz. Ricardo, queres comentar mais alguma coisa? Eu queria muito rapidamente, por acaso achei muito curioso a abordagem que o Terrinca deu agora à análise do Super Bowl ganho pelos Eagles e a forma como acabaram por vencer, que acabou, de alguma forma, psicologicamente, acabou por influenciar negativamente ambos os quarterbacks, no meu ponto de vista. E complementando um bocadinho o que o Terrinca estava a dizer, porque o Carson Wentz realmente fez uma excelente época em Filadélfia, acaba por se lesionar e, digamos, no momento mais crucial, não é? Quando é mesmo a doer, não joga, mas mesmo assim os Eagles vencem. O que é bom, porque ele fez parte de todo o projeto, é jogador da equipa, faz parte, mas fica sempre mesmo lá por trás, fica sempre aquele pensamento que até o quarterback, o backup, acabou por vencer. E isso poderá tirar, mesmo sem uma consciência plena, poderá tirar um bocadinho essa confiança. Da parte do Nick Foles também a mesma coisa, ou seja, teve a oportunidade, acabou por vencer, mas dá-te a ideia que se calhar qualquer um, tendo em conta depois o que é que ele mostrou nos Jaguars e em Chicago, que qualquer um podia ter ganho como quarterback dos Eagles, porque o sistema estava bem montado. Mas acabou por ser um bocadinho prejudicial, talvez, psicologicamente para ambos. E há aqui outra prova, e para o bem do Wentz, eu espero estar enganado, mas há aqui outra prova que o Wentz não lida muito bem com este tipo de desafios. Tivemos essa questão, ou seja, em termos da sua autoconfiança, eu acho que tem a ver muito com a sua autoconfiança. Tivemos esta situação que já falámos da Super Bowl. Okay? Ele ganhou a Super Bowl sem estar no campo, perdeu essa oportunidade, questão de lesão. Esta época tivemos uma outra situação. Foi o facto de, assim que ele percebeu que tinham chamado um quarterback no draft, as coisas começaram a ir pela estrada abaixo. Quando o Jalen Hurts foi escolhido, e depois todas as polémicas ao longo da época, e o Ricardo falou nisso, inclusivamente agora na parte final, o Wentz não lidou muito bem com o facto de ter ali a nova coqueluche jovem atrás dele. Ou seja, isso é mais uma prova, pelo menos mais um argumento, relativamente à capacidade da sua autoconfiança e de estar seguro. Temos um exemplo do lado oposto. Temos o Aaron Rodgers, que sofreu do mesmo mal, não é? Estava sentadinho em casa no draft a ver televisão e a ver, quem são os receivers que eles me vão dar? Pum, vem um quarterback. E o que é que o homem fez? Ganhou o MVP. Pois, fez uma das melhores épocas da sua carreira. É incrível. E temos aqui o Wentz, que foi o oposto disso. Pesou muito o facto de terem draftado um jovem quarterback. Por isso, vamos ver aqui. Eu gosto da estrutura dos Colts. Tem épocas melhores que outras em termos da minha preferência, em termos de jogo, mas gosto da estrutura deles, por isso gostava que o Wentz conseguisse começar a funcionar bem naquele sistema. Também... Diz, Ricardo, desculpa. Não, desculpa, eu peço desculpa, mas não só o que o Terrinca estava a dizer, também relativamente ao que se tem visto historicamente nos últimos anos, pelo menos, dos franchises, mas eu sei que não tivemos adeptos em todos os jogos este ano, ou a maior parte dos jogos, mas pelo que se nota historicamente, e também a comunicação social de Filadélfia não tem nada a ver com a de Indianapolis. A agressividade que existe normalmente, exatamente, esse também é outro, que acompanham Filadélfia,
é bastante intimidante para todo o seu squad. Em Indianapolis parece que existe um género de uma maior paz, Sim. mesmo nesse aspecto, e poderá contribuir, lá está, a essa questão psicológica do Carson Wentz. Sim, pá, Filadélfia são aqueles adeptos que vaiaram o Pai Natal. Está tudo explicado, não é? Filadélfia é hardcore mesmo. Não, mas ainda bem que falaste nisso, Ricardo, porque é verdade, eu não me estava a lembrar disso, mas isso é uma almofada para o Wentz. Agora, fora de brincadeiras, sair de Filadélfia para Indianapolis tem aqui um ponto a favor. Bom, poderá ter outros contra, mas tem aqui um ponto a favor. Balão de oxigênio. Sim, é bom, pode ser um verdadeiro começo novo, não é, para ele, e poderá ser positivo, bastante positivo, tanto para o franchise como para ele. Vamos ver, vamos, como costumamos dizer. Sim. Bem, tendo em conta que uns saem, outros vão ganhar protagonismo, não é? Faz sentido. Jalen Hurts, então o quarterback draftado neste ano que acabou, na época passada, assume a equipa, assume a responsabilidade. O que é que vos apraz dizer? Ricardo, o que é que tu achas? O Jalen Hurts, o primeiro jogo que ele entrou, correu bem, foi um bom jogo, ele teve bem, mas a partir daí ele não mostrou assim muito, aliás, acabou por ser até desiludiu-me um bocadinho nos jogos seguintes em que o Jalen Hurts entrou. Ao nível da decisão, mas lá está, também é um quarterback rookie, é um quarterback que o Carson Wentz também o fazia, mas não com tanta regularidade, mas o Jalen Hurts é um quarterback que em termos de sair do pocket, está muito mais à vontade no running game, como muitos outros. Portanto, era um sistema diferente do que também Filadélfia estava desenhada, penso eu, e poderá agora ser diferente com uma preparação da equipa e uma moldagem da offense totalmente também distinta para a qualidade que Jalen Hurts mostra nesta dupla ameaça, lá está. Mas o que se viu este ano, no meu ponto de vista, não foi positivo, mas a favor dele tem isto que eu disse, da questão do sistema não estar adaptado a ele, no meu ponto, é um dos pontos. O outro é uma época de rookie e só por si é a experiência que ainda é necessária ganhar, é óbvio. Portanto, vamos ver o que é que Filadélfia consegue fazer daqui para a frente. Também estou curioso para qual é que serão as escolhas do draft de Filadélfia e o que pode indiciar relativamente a uma verdadeira aposta ou não em Jalen Hurts. Não sei o que é que o Rinca acha. Relativamente aqui ao Jalen Hurts, eu acho aqui eu punho o carimbo da relatividade, que eu acho que inclusivamente até, e podemos falar nisto depois, por acaso era uma das coisas que eu gostava de falar, que é o carimbo da relatividade nesta questão do sucesso ou não do Jalen Hurts. Porquê? Estamos a falar numa equipa que foi completamente fulminada com lesões e infecções por Covid, nomeadamente na sua linha ofensiva. No seu ano de rookie, num ano em que teve concretamente chamada quarterback, a controvérsia quarterback, que é uma coisa que é horrível para uma equipa de futebol americano. Se calhar nas pessoas que estão mais habituadas ao nosso desporto nacional e concretamente à questão do futebol, é sempre mau dizer que um jogador não pode ter o seu lugar cativo e tem que haver aquela competitividade. No futebol americano, na posição de quarterback, as coisas não funcionam propriamente assim. Na minha opinião, uma controvérsia de quarterback nunca é boa em qualquer equipa. E este ano, Filadélfia teve neste caso. Por isso, Jalen Hurts teve uma boa época ou uma má época. Eu não sei dizer. Eu acho que é injusto para estes jovens estarem, como já
se veio falando, quando foi a saída do Hurts, do Wentz, desculpem, mencionou-se, então, mas não trazem um outro quarterback? Ele não está pronto, ele fez, salvo erro, ele tem pouco mais de 50% de passes completos, se não estou em erro, 6 touchdowns para 4 interseções. Eu acho que Filadélfia neste momento está num bom momento para começar de novo. E começando de novo, já que foi uma das piques, se não estou em erro, foi a primeira pique sim, foi, Ricardo, confirma, mas foi a primeira pique de Filadélfia. Exatamente. Sim, a primeira pique de Filadélfia foi um quarterback. Então acho que está no momento certo para apostar nele, ver o que é que o rapaz faz, se tudo correr bem, já com uma off-season, porque mais uma vez, e era isso que eu estava há pouco a falar do carimbo, da relatividade, que é, não houve off-season. Por isso, com uma off-season, com uma linha ofensiva forte, estruturada, acho que Filadélfia está num bom momento para dar oportunidade ao rapaz e ver o que é que sai dali. Acho que pode sair havendo uma boa off-season, já não contando com novas picks, free agents e novos jogadores, novas estrelas, só com o que têm e com uma boa off-season, eu acho que pelo menos é esperar para ver. Bem, meus caros, parece-me que hoje terminamos os temas mais agudos e havemos ter aqui alguns mais na próxima semana. Vítor, desculpa, se permites, então era aquilo que eu estava a falar e gostava também de vos perguntar a opinião. Vocês não acham que isto está a ficar tudo um bocado louco antes do tempo? Em termos de jogadores a pedirem para sair e jogadores a serem cortados? Porque é a sensação que eu fico, é que no mundo da NFL parece que... Toda a gente enlouqueceu. Não é isso. Eu acho que ninguém está a pôr na equação o facto de termos tido o ano de 2020 que tivemos, com uma pandemia mundial, o Covid-19. Porque eu vejo as notícias e faz muita confusão. Deshaun Watson pede para sair, J.J. Watt pede para sair. Eu sei que os Texans, aquilo está um bocado caótico, mas temos esta questão do Wentz, Stafford, jogadores a serem cortados, temos estrelas a serem cortadas e se formos a ver, tem tudo a ver com os resultados desta última época. Eu posso estar a ser inocente, mas eu acho que este ano não é propriamente um ano em que se possa medir o sucesso e pô-lo em cima de jogador X ou jogador Y. Claro que as coisas têm que mudar, mas a mim faz-me, isto para finalizar, Vítor, isto faz muita confusão o facto de haver tanta mudança, tantas decisões em função do insucesso desta época, tendo em conta a época que foi, em que eu acho que é praticamente impossível uma equipa ter sucesso, ou melhorar dentro deste contexto pandémico que vivemos. E agora, também digo uma coisa, que é, agora já nos afastamos do hype da Super Bowl. Se nós formos a analisar as equipas, as melhores equipas, Tampa Bay, com Kansas City, os Bills, todas essas equipas, se formos a analisar e os compararmos com os anos anteriores, não foi propriamente uma época com execução tremenda. Justificadamente. Por isso, eu acho que este plano pandémico teve uma importância muito grande nesta época. Acho que, efetivamente, todas as equipas não jogaram aquilo que poderiam jogar. E isso vê-se, não é só uma questão... Há quem diga que, não, a execução estava lá. Discordo. Mesmo nas melhores equipas. E eu acho que as decisões no final da época estão a ser tomadas como se nada disto tivesse acontecido. Bem, Trinco, olha, se me permites, eu tenho uma opinião também sobre isso, que é a NFL também tradicionalmente nunca foi uma liga
paciente. Pronto. Acho que foi uma liga sempre um pouco impaciente, apesar de que concordo com o que Nem estás a todas as equipas. Estás a falar da NFL no seu todo. Eu estou a falar da NFL no seu todo. É uma liga impaciente. Agora, comparado até com as outras ligas norte-americanas, mas este ano, claramente, que a impaciência foi levada ao extremo. E não é este ano, mas o que se perspectiva agora neste final de época e que se perspectiva nesta off-season, e por isso é que nós já andávamos às vezes em off a falar, a dizer que esta off-season vai ser um espetáculo em termos de showtime, não é? Porque vai haver tantas trocas, há tanta motivação de jogadores de elevado nível de quererem sair, é que já nem é uma questão de negociar, ver, não, é claramente afirmarem um desejo de saída de onde estão, nem interessa já, ou pelo menos não dizem para onde é que querem ir, mas é simplesmente sair, e isso demonstra realmente uma impaciência elevada ao extremo, não só de quem gera as equipas, general managers, mas também dos jogadores em si. Portanto, o que é que eu acho também, fatores que concorrem para isso? Um dos fatores que concorre para isso é claramente verem que é um desejo, aliás, é um desejo que se calhar no passado não era tanto assim, é um desejo de vencer o Super Bowl. Portanto, eu não estou a dizer que um jogador que está na NFL não deseja vencer o Super Bowl, mas tem desculpa, o primeiro objetivo. objetivo. Falar de desejo dos jogadores ou desejo das equipas? Jogadores. Falo de desejo dos jogadores. Desejo dos jogadores. Porque eu acho que as equipas, lá está, as equipas sabem que isto é tipo uma harmónica, não é? Okay. É uma gestão de anos, não é? Tu tens sempre o plano a longo, médio, curto prazo. Sim. E tens que ver até onde é que podes, qual é a tua ambição, não é? Se não tens uma ambição de ganhar a curto prazo, apontas para o médio ou ao longo. Com a gestão, lá está, gestão de soltar um bocadinho os jogadores que são atrativos para outras equipas para poderes ganhar escolhas no draft, tentares reestruturar, ter o tal franchise quarterback que toda a gente deseja, reunir um bom coaching staff e construir a partir dali para tentar, pelo menos, ter depois ali 5, 6, 7 anos que vais aos playoffs e disputas uma Super Bowl. E depois passas outra vez um bocadinho a travessia no deserto. Hoje em dia, eu acho que os jogadores, todos eles estão à procura de qual é que é o candidato para vencer um Super Bowl. Todos querem um anel. E de antes acho que estavam já satisfeitos em serem jogadores da NFL e ter o seu... Faz sentido, sim. Posso dar isto? Só mais um... Eu acho que, naturalmente, tal como, se calhar, a generalidade das pessoas nos seus trabalhos e nas suas vidas, com esta fase, há aqui dois fatores que eu acho que também automaticamente vai dar, pelo menos aparentemente, vai-se notar mais isso. Primeiro, as pessoas querem rapidamente chegar a um sucesso que antigamente, se calhar, não se importavam demorar mais tempo, por isso, rapidamente querem atingir os seus objetivos, porque esta fase de pandemia mostrou aqui algumas coisas e então queres automaticamente chegar mais rápido, bem como o nível de stress que naturalmente, vamos lá ver, são seres humanos diferentes porque estão a níveis competitivos, estão habituados a uma série de pressão, é verdade, mas não estão habituados a pandemias, quer queremos, quer não. E naturalmente, estando também, se calhar, algum tipo de mais de recolhimento, algum tipo de mais de diferença na sua normalidade, naturalmente, rapidamente expressam algumas coisas que se calhar antigamente partilhavam com alguém, mas nada de especial e ficava ali um bocado e até se esqueciam, agora podem pensar muito mais. Ou seja, o que eu estou a dizer é que acredito que também este aspecto importante nestes atletas também acaba por demonstrar aqui, e mesmo nas equipas que rapidamente querem mudar aqui as coisas, querem automaticamente ultrapassar isto, e pode ser também esse o motivo de, naturalmente, as coisas parece que está tudo maluco. Está tudo louco a querer fazer as coisas. Não sei se isso é a minha opinião, que também poderá ajudar, não é? Também poderá incentivar a que isso possa acontecer mais rapidamente do que outros anos, que naturalmente acontecia alguns, mas não era assim tanto. Não sei se vocês concordam.
Não, Vitor, eu acho que o que estás a dizer também pode ser um aspecto, tu deve pesar um bocadinho na balança, esse também, mas mesmo assim eu diria que o fenómeno principal foi e também é transversal a outras ligas norte-americanas, de cada vez mais estarmos a assistir equipas, e antigamente isto é verdade o que eu vou dizer, e se nós olharmos para os anos 70, 80, 90 já não tanto, mas olhámos para esses anos, tínhamos jogadores que faziam 15 anos com uma camisola. Portanto, e isto era normal fazer isto. E hoje em dia não se vê tanto isso. Há um desejo, efetivamente, de conseguir ganhar o anel. Pronto, e isto também, em comparação com o que nós vemos nas nossas modalidades, é difícil das pessoas, se calhar, entenderem, enquanto cá, nós nas nossas competições, para além do campeonato, depois temos uma taça, depois uma taça da liga, etc. Na NFL, há um título. Pronto, em todas as ligas norte-americanas há um título apenas. São 30 a 30. Diz isto. Há um vencedor, todos os Há outros um vencedor. Exatamente. Portanto, há uma equipa que ganha e os outros não ganham. Não, e não isto, há o vencedor de uma taça e o outro ganhou o campeonato e o outro ganhou a taça não sei do quê. Há um inverno. Não há nada disso. Há um vencedor e a competitividade é tremenda. Pronto, a outra questão é a questão isto é um negócio. A verdade é isto é um negócio e há muita pressão da parte das equipas também de alcançar o sucesso em termos económicos. Não é? E cada vez mais, e isto é outro fator que a gente também não está a ter em conta, mas cada vez mais a NFL particularmente é global e que tem cada vez mais impacto global. Portanto, as revenues que as equipas têm são tremendas em termos de os direitos televisivos, merchandise, tudo isso é tremendo. E obviamente é sempre atrativo, nesse aspecto é sempre atrativo ter os jogadores mais icónicos. E o jogador hoje em dia é uma marca. Qualquer jogador, e nós vemos isso com o Deshaun Watson, J.J. Watt, qualquer jogador, ele fala diretamente para o público. As pessoas seguem. Toda a gente sabe o que é que eles querem, o que é que e isto não acontecia há 10 anos atrás. Portanto, o jogador negociava com o seu patrão, digamos assim, negociava contratos, não estava satisfeito, nós podíamos sentir uma linguagem corporal, mas ele não dizia claramente quer sair. E isto não acontecia. E hoje em dia isto acontece. E, portanto, são mais livres também de expressar o que é que eles têm. Isto realmente é um mundo que vive a uma velocidade muito maior e está-se a ver também no desporto, e no desporto é isso, estamos a ver um jogador já não faz 15 anos numa equipa, 5 anos, depois se calhar que deseja o sítio para tentar ganhar título, tiro ordenado, etc, gerem isto de outra forma, e portanto este rebuliço é enorme, porque realmente, lá está, há uma procura desse sucesso. Bem, Trinca, dá-me lá a tua opinião para que vemos que basta. Não, a opinião foi aquela que eu dei inicialmente e vos lancei. Aquilo que eu espero, e agora ultrapassando isso, aquilo que eu espero é que, obviamente, que esta pandemia passe e que as pessoas voltem um bocadinho a ver que, ok, o ano anterior foi atípico, e atenção, eu volto aqui a sublinhar que a questão dos Texans é um bocadinho diferente. A questão dos Texans, aquilo realmente estava um bocado a arder. O seu dono e general manager fizeram coisas horríveis nos últimos, se calhar, 3 anos. O treinador que lá esteve, o Bill O'Brien, fez coisas horríveis enquanto lá esteve e agora isso está-se a pagar. Isso os Texans são um bocadinho à parte e acabam por ser daqueles assuntos mais mediáticos. J.J. Watt, o Watson, pronto. Esses são um bocadinho à parte. Agora, todas as outras equipas, eu só espero é que agora possam fazer uma off-season, os jogadores e os staffs possam voltar a trabalhar como trabalhavam e se calhar vão perceber que o ano passado não tinha assim tantos problemas quanto isso. Vamos ver se as equipas que mudaram agora mudaram para pior
e depois vão ver que se calhar não valia a pena terem mudado, porque o que se estava a passar é que as condições de trabalho eram completamente diferentes, estavam privados, os jogadores a saírem a toda a hora, e isso iria levar ao insucesso que acabou por acontecer na grande parte das equipas, pelo menos em algum determinado momento da época. Ok. Bem, eu tenho aqui um comentário do Júlio. Júlio, o que tenho a dizer é se estive aqui a falar connosco, se nós responderíamos sendo assim. Júlio está envergonhado. Não, olha, eu agora é que estou a perder um bocadinho. Não sei se vocês disseram aí alguma coisa. Acho que é geral. Não, o Júlio é que está aqui a fazer comentários, mas é envergonhado, não é? Olha, mas isto é uma questão, importante, que é, eu acho que aquilo que os Buccaneers fizeram este ano vai promover muito mais nas próximas épocas, precisamente isto que o Júlio está a mencionar, que é os Ring Chasers. Também. Porque efetivamente Sim. aquilo foi, neste momento uma equipa com muitos Ring Chasers. E se começar a espalhar-se por toda a liga, vamos ter ainda mais off-seasons deste ano. Respondendo ali àquela pergunta, não está fácil, mas os Chiefs são sempre um candidato a Ring Chasers, atenção, não estou a falar de título, mas uma coisa está um bocado ligada à outra, mas os Chiefs são sempre, poderão ser sempre alvos disso, e agora assim de repente, eventualmente os Bills, porque eu não sei como é que eles estão em termos de salary cap, mas são uma equipa não com grande historial e que está um bocadinho low profile em termos dos mais mediáticos, e efetivamente alguns jogadores poderão começar a olhar para aquela equipa como, ok, esta equipa está um ou dois grandes jogadores de chegar a uma Super Bowl, e então é ali que eu me vou enfiar. Vamos ver. Mas eu apontava para estas duas. Bem, Ricardo. Não, os Chiefs é sempre um bandwagon para embarcar, e quem sabe. Deixa-me só dizer ao Júlio, definitivamente não são os Dolphins. Depois não deve ser. Temos de falar um dia sobre o Tua, mas tem que ser com o Júlio. Não, os Dolphins não estão. Sim, tem que ser. Os Dolphins acho que não são. Não, os Bills e os Chiefs acho que são boas escolhas para embarcar, e talvez... E atenção, os próprios Buccaneers. Quem? Os próprios Buccaneers outra vez. Claro, mas eu diria assim, com estas novidades, os Rams talvez sejam, vamos ver. Tem uma boa defesa, tem o Matthew Stafford, podem estar um ou dois jogadores, lá está, de ganhar tudo. Torna-se muito atrativo ir para os Rams hoje em dia. Já tirando a questão de estarem na Califórnia, não é? E ter um bom tempo também. E se chegarem a Super Bowl, também jogam em casa. Olha bem jogado. Já não lembrava disso. Vai tudo. Portanto, os Rams acho que são um bom ring chaser a partir do momento em que receberam o Matthew Stafford, claramente. Júlio, tenho-te a dizer, para tivesses entrado na transmissão, tivesses entrado no início, irias ouvir isto na mesma, mas pronto, infelizmente hoje o Júlio e o Rodolfo, habituais comentadores aqui no nosso Coratos e Atacadores, não puderam estar. Vamos ver se para a semana conseguimos estar. Já passámos 1h07. Estamos a nossa hora. Normal. Sei que só explicar aqui alguns espectadores, algumas pessoas que nos acompanham, que têm deixado algumas mensagens privadas no nosso Facebook a questionar porque é que nós não temos falado sobre as competições em Portugal. É uma razão simples. Porque é que não temos comentado? Porque, quer dizer, convenhamos, estava a haver competição nos Estados Unidos, as finais, super emoção, e por isso tínhamos estado a falar. Estes dois programas achámos que havia aqui temas,
e a competição em Portugal, infelizmente, não está a existir com todo este estado em que estamos. Por isso é natural que nós não tenhamos comentado. Mas como é óbvio, se puxarem um bocadinho atrás e vão lá ver os programas, metam lá uns likes e vejam como eu era no Urban Foot 5, e nós vamos tentar fazer novamente coisas similares. Sim, como é óbvio, vamos fazer... Jantar, para poderes oferecer o jantar ao pessoal, que a gente estava lá, agora nem isso. Mas pronto, vocês já estão em casa, né? Espero eu. Mas também, a qualquer patrocinador que queira patrocinar aqui o jantar via Uber Eats ou outra plataforma do género, pode fazer chegar-nos o jantar. Mas como é óbvio, vamos comentar as nossas competições, vamos comentar o modelo competitivo que, tanto quanto sabemos, está prestes a ser divulgado. Há aí umas novidades boas, acho que o Paulo tem também algumas novidades relativamente à Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente na relação dos treinadores. Temos sabido algumas coisas, com certeza não sabemos todas, mas haveremos de também puxar aqui algum convidado que nos consiga trazer mais novidades sobre as competições em Portugal. E como o Paulo disse, para a semana havemos de falar pelo menos um dos temas sobre as competições em Portugal. Meus caros, querem dizer alguma coisa? Estão com saudades das competições em Portugal? Eu estou desejoso. E não estando dentro de campo. A sério que me estás a perguntar isso? Diz lá. Não, para os próximos episódios que vêm, acho que há bons motivos para estarmos contentes. Acho que, embora, como tu disseste, por razões óbvias, nós não tínhamos grande tema para falar da nossa liga. E nós não queríamos passar o programa todo a chorar, não era? Enquanto estávamos a falar. Não, efetivamente as coisas, pronto, é o que é, mas eu acho que daqui para a frente, acima de tudo, com a possibilidade e o Vítor já falou nisso, de podermos ter aqui alguns convidados interessantes. Eu acho que também é o motivo deste projeto, é pessoas conversarem sobre uma coisa que adoram. E se tudo correr bem, vamos ter aqui umas surpresas engraçadas com pessoas do nosso futebol americano aqui a falarem um bocadinho connosco. Por isso estou bastante entusiasmado com essa possibilidade. E depois, lá está, começarmos a falar efetivamente um bocado da nossa realidade, porque está trabalho a ser feito neste momento de pandemia. Já algum trabalho foi feito, vai continuar a ser feito, e acho que também vai ser interessante nós comentarmos isso à medida que as informações forem saindo. Por isso, vejo o futuro próximo, os próximos episódios, com bastante interesse. Ricardo, e tu, já agora também ponho aqui uma chave que normalmente nós não comentamos isso. Tu és um responsável ou um dos responsáveis do PT Sports e PT Futebol, depois também há o PT Baseball, acho eu, e há mais alguma coisa? Não sei se há tempo também. Já ocupa muito tempo, mas sim, mas faço com gosto, efetivamente. Diz-me lá também o que é que tem acontecido já agora, como é que está o PT Sports e nomeadamente o beisebol também, que é uma área que tu também és um dos grandes responsáveis da modalidade em Portugal. Como é que estamos também? Já agora, também estão parados a nível de competitivo, como é óbvio, não é? Sim, sim. Estão parados a nível competitivo e também a nível de treinos. As equipas não têm treinado sequer, portanto, lá está, isto é transversal a todo o país. Efetivamente, havia, quando parou, quando ocorreu a pandemia, havia um calendário já emitido pela Federação para haver os jogos do Circuito Nacional de Beisebol. Acabaram, pois, por não ocorrer. O calendário iniciava-se tradicionalmente em março, como é tradição quase em todo o mundo, não é? Um desporto de primavera-verão, mas acabou por não acontecer, que é pena, e entretanto, portanto, a competição e, aliás, todos os treinos estão parados. Quanto relativamente ao PT Futebol, também não tem havido muita atividade, mas é um pouco inerente ao que, lá está, a paragem global das modalidades como as nossas. Eu diria as nossas, são em vias de desenvolvimento, digamos assim,
não são modalidades estabelecidas. Mas eu acho que essencialmente deve-se aproveitar estes momentos, e se há alguém que me está a ver que com uma responsabilidade sobre estas duas modalidades que eu tanto gosto, eu acho que é aproveitar este momento também de paragem para trabalhar um bocadinho nos bastidores, para planear. É sempre bom planear, mesmo que não se execute o plano, replaneia-se, não é? É uma regra, acho que deve ser feita, mas planear formações, planear reestruturações, planear apoios, portanto, não só o que as equipas fazem dentro de campo, mas muito do trabalho que as federações e organizações competitivas têm que fazer um bocadinho nos bastidores. Acho que é aproveitar estes momentos de paragem em que o relógio está parado e pode haver esse tempo para deixar as coisinhas prontas para quando realmente se puder voltar aos campos, treinar, jogar, haja sempre melhores condições. Acho que é isso. Bem, tanto quanto sabemos, a nível do futebol americano, a Federação Portuguesa de Futebol Americano está a trabalhar para rapidamente as equipas poderem começar a competir e a treinar e a competir. Como é óbvio, vamos ter que saber quando, mas aí vamos fazer um esforço para trazer mais novidades também sobre isso, e por isso vamos ter mais novidades. Também aqui no Coratos e Atacadores vamos ter aqui algumas novidades, estamos a trabalhar nisso. Voltarmos às nossas rubricas, né, Paulo Trinca? Voltar aqui às nossas rubricas que tínhamos no passado presencialmente, conseguíamos fazer uma série de coisas. Estamos a trabalhar no sentido de termos aqui algum conteúdo adicional. Não deixem de comentar o que vocês gostavam de ver, quais eram as rubricas que gostavam de ver no passado e gostavam de voltar a ver. Esperemos que esta semana já consigamos ter aqui mais uma ou outra novidade, e o objetivo do Coratos e Atacadores é animar-vos também um pouco neste período, um pouco que estamos mais confinados, de podermos ter aqui o futebol americano, algumas novidades, algumas coisas que podemos aprender também, como o Ricardo estava a dizer, que conseguimos aprender um pouco mais sobre a nossa modalidade, e desde regras, desde jogadas, por aí fora, estratégias, vamos tentar aqui trazer-vos isso rapidamente, dentro da possibilidade. Meus caros, tem aqui a dizer mais alguma coisa? Já estamos quase no novo dia, faltam 3 minutos. É o habitual. Está quase, 1h16, não está mal, não foi a pior. Saudações especiais, Carlos Xavier e Júlio Martins, duas pessoas que comentaram e que partilharam também a nossa transmissão hoje. Carlos Xavier, obrigado pela semana passada, com certeza há de estar aqui mais vezes. O Xavier, como mais conhecido pelos amigos, que já ficou um amigo do Coratos e Atacadores, um dos responsáveis do Great Night Football, também um programa no Brasil sobre futebol americano. Júlio Martins, um dos habituais comentadores, que hoje também não pôde estar, mas foi dentro das suas possibilidades. Ouvi dizer que ia cortando um braço, mas pronto, estou a gozar. Mas andou a fazer manobras aí difíceis, vamos ver. Bem, meus caros, foi um prazer. Obrigado e até para a semana. Pessoal, um abraço. Obrigado, pessoal. Para a semana.